especificando a fabricação por FFF. Aqui a gente vai dar então o ponto de vista do comprador, daquele que quer uma peça impressa, ou que precisa contratar um serviço de impressão, tem um modelo e precisa fazer a sua peça impressa, ou que precisa de uma peça e pensou que talvez por impressão 3D ele conseguia ter acesso a esse componente, né? Então vamos seguir aqui. Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado. No primeiro slide, e vamos falar das 3 principais características que afetam o custo da peça, né? E que, por sua vez, o custo-benefício que você vai obter fazendo por impressão 3D. Então, começando aqui em cima, a gente tem 3 fotos mostrando 3 resoluções ou altura de camadas, né? Como eu havia comentado com você, já explicado nos módulos anteriores, a impressão 3D ou manufatura aditiva, o próprio nome diz, aditiva, adiciona uma camada sobre a outra até que você tenha construído a sua peça. A sua camada, ela pode ter alturas diferentes. Então ela pode ter 0,05 milímetros ou 5 centésimos de milímetro, ela pode ter 0,1 milímetros ou 1/10 de milímetro, 2/10 de milímetro ou 3/10 de milímetro, ou até mais, depende só do diâmetro do bico que a sua impressora está utilizando, né? A altura de camada, ela determina a resolução, mas ela influencia também a qualidade superficial da tua peça e influencia também o tempo que vai levar para você produzir a sua peça. Certamente, produzir a sua peça com uma camada de 1/10 de milímetro de altura representa um tempo 3 vezes maior do que fazer essa mesma peça com uma camada de 3/10 de altura, né? Então imagina, você vai ter que desenhar com 1/10, você vai desenhar 3 camadas até obter 3/10 de altura, né? Com 3/10 de altura, uma única camada responde por aquilo. E aí o que você perde quando você fatia com camadas mais altas é no detalhamento da sua peça. Então às vezes você tem detalhes geométricos bem pequenininhos ao longo de Z, e que se você fizer com 0,1 você captura esses detalhes. Se você fizer com 0,3 você passa batido, esse detalhe você não vê, né? Então são nuances, né? Então é um trade aí em que você troca o detalhamento e a precisão em Z, né, pela velocidade, produzir mais rápido, tá? Então, às vezes, 2 pessoas vão fazer um orçamento de impressão 3D para você, uma orça com uma camada de 0,3 e o outro orça com uma camada de 0,1, ambos fazendo no mesmo tipo de máquina, cuja taxa hora, em termos de valor, é a mesma. A pessoa que está te orçando com 0,3 vai orçar bem mais barato ou mais barato do que a pessoa que está te orçando com 0,1. A diferença vai estar na resolução e no nível de detalhe que você vai conseguir ver na sua peça na direção Z, tá? Pulando para um próximo parâmetro muito importante, são as camadas ao longo da parede, ou a casca, né? O número de cascas que você quer na parede da sua peça. Então nessa imagem aqui, vocês podem ver, ó, a gente tem somente uma casca aqui, quer dizer, o bico passa uma vez e desenha uma linha sobre a outra para fazer a parede. Nesse caso aqui o bico passa 2 vezes, então ele faz 2 linhas soldadas, uma ao lado da outra e acima da camada anterior, então uma casca de 2 linhas. E aqui uma casca mais espessa com 3 linhas. E assim por diante, você pode fazer com 4, com 5, com 6, enfim. Você vai aumentando esse número de cascas. A gente vai mostrar no próximo capítulo desse módulo como você ajusta no fatiador para construir a sua peça de um jeito ou de outro, tá? Então, vamos aqui no fundamento para depois te mostrar como é que você ajusta no fatiador para fazer de uma forma ou de outra. Então, e o que acontece aqui, falando de qualidade e custo? Resistência mecânica. Então, se você tem a sua peça com uma casca, ela é fininha,
né? Se você quiser atravessar um prego nessa casca, você não vai conseguir segurar esse prego ali, né? Estou exagerando para te dar a noção da influência que uma parede mais espessa ou menos espessa tem. Se você quer uma peça bastante rígida, é interessante que você tenha mais cascas, né, para que essa sua peça seja bastante rígida. Novamente, conforme você aumenta o número de cascas, você aumenta a resistência mecânica da sua peça, mas você perde em tempo, perde em custo, ok? E um terceiro item muito importante é o preenchimento e o padrão de preenchimento, né? Aqui a gente está vendo um padrão retangular, mas existem várias formas de desenhar a parte interna da sua peça. A parte interna da sua peça, ela não necessariamente é sólida. Quem determina isso é você quando você vai ajustar a sua impressão no fatiador, né? Então muitas vezes as pessoas vêm contratar ou procuram impressão 3D, mas elas não têm noção que a peça delas pode ser feita sólida, como normalmente é a expectativa, ou ela pode ser feita oca, né? E em percentuais diferentes. Então aqui, esse padrão, o preenchimento, você determina quantos por cento do volume interno da sua peça, que vai ser determinado pelas cascas em volta, quantos por cento desse volume interno você vai ocupar com o material. Pode ser com 10%, com 20%, com 50% ou com 80% de material, né? Vocês veem aqui pelas fotos que você vai só aumentando a densidade, a ponto de fazer ela 100% sólida, né? De novo, o tempo que você leva para produzir uma peça com 10% de preenchimento é muito menor do que com 100% de preenchimento. A resistência mecânica dessa peça com 100% é muito maior do que essa com 10%. O peso e o custo em material é muito maior nessa peça com 80% do que nessa peça aqui com 80% do que nessa peça com 10% de preenchimento, tá? Então, de novo, você impacta o custo e o benefício, principalmente em relação à estrutura. Uma outra coisa que acontece com a escolha do preenchimento, mas que isso é imperceptível para você, fica transparente, que você que contrata a peça, não que faz, né? É que o tipo de preenchimento que você usa influencia no encolhimento da peça. Influenciando no encolhimento da peça, você vai influenciar no comportamento dimensional dela, tá? Então muitas vezes a sua peça se deforma porque quando o preenchimento encolhe, né, ou seja, o plástico solidifica e encolhe, ele puxa as paredes e puxa a peça de uma forma que deforma ela, empena a peça. E às vezes você perde a capacidade funcional dela por conta disso. Então esse é um cuidado que quem produz tem que ter quando vai escolher principalmente o tipo de preenchimento. Ok? Continuando então na especificação, vamos lá, sob o ponto de vista do comprador. A gente traz um exemplo rápido aqui, no site da Materializa, a gente tem uma sequência que a gente criou para as pessoas se comunicarem com a gente e especificarem como é que ela quer a peça dela, tá? Então, é basicamente o que eu mostrei para vocês aqui. Eu vou passar rapidamente os slides e na sequência a gente vai fazer ao vivo no próprio site. Vamos lá. Então você vem no menu e escolhe o serviço de impressão ou solicitar um orçamento de impressão, né? Você coloca os seus dados aqui, então nome, endereço, direitinho, para a gente poder se comunicar com você depois, né? Ou com aquele que está interessado em contratar um serviço, enfim, e fazer alguma impressão, né? Depois, a pessoa tem aqui um espaço para subir um arquivo no formato STL ou em qualquer formato desse que é aberto no nosso CAD e convertido para STL, né? Então, aqui nesse passo, a gente recebe o seu modelo, que só com ele a gente vai conseguir estimar os tempos e os pesos para saber quanto a sua peça pode custar. Vocês veem aqui embaixo um resumo do que já foi colocado de informação, né? Então, aqui estão todos os dados, os seus dados ou o dado da pessoa que está contratando, né? E aí ele coloca o modelo. No terceiro passo, eu tenho aqui descrito já o modelo carregado,
né, para o nosso servidor. E depois a gente vem aqui num lugar onde a pessoa pode especificar a aplicação. Então, é uma aplicação que tem requisitos de engenharia ou é uma aplicação cujo único objetivo é forma? Eu quero ver como vai ficar, eu quero ver se vai encaixar, eu quero ver qual vai ser o comportamento da peça, né? Então, você escolhe engenharia ou forma, né? Se você escolher forma, fica simplificado, você pode passar para a próxima etapa. Se você escolher engenharia, você tem aqui 4 requisitos que você tem que elencar. Então você movimenta essas faixinhas para cima e para baixo de uma forma que você diz se o seu principal requisito é resistência, é temperatura, é impacto ou é estabilidade dimensional. Então você prioriza. Você não consegue ter os 4 como primeira prioridade. Vai ter que ter um primeiro, um segundo, um terceiro e um quarto. Tá? Feito isso, você digita o próximo aqui. E aí a gente registra o tipo de peça que é aqui em engenharia. E aqui no próximo passo você tem a liberdade de escolher o material, né? A cor desse material e a quantidade. E se o botãozinho avançado estiver ligado, você tem condição de escolher a altura da camada, a espessura da casca e o percentual do preenchimento, né, que a gente explicou no slide anterior. Tá ok? Feito isso, a gente deixa um espacinho aqui para suas observações. Então, eu não tenho certeza que esse é o material mais indicado. Se você puder orientar, ficamos gratos, né? Enfim, você pode colocar dessa forma e a gente vai orientar você. Embaixo, então, fica toda o registro do seu pedido, né? E aqui você submete esse pedido e a gente vai receber. Então tá aqui o registro do seu pedido, né? E aí você submete esse pedido e a gente vai receber em casa ou aqui na empresa as suas especificações. Aí a gente vai te devolver um orçamento, né? E eventualmente a gente vai entrar em contato para poder entrar um pouco mais em detalhe, entender um pouco melhor quais são as suas expectativas ou a expectativa do comprador. Eu falo aqui como se você fosse o meu comprador de peça impressa, mas não, você vai ser uma das pessoas que vai imprimir peças, né? E a gente tenta passar um pouco da nossa experiência aqui para você, para ajudar no seu trabalho, né? E aí aqui a gente está pronto para poder dar a devolutiva, né?